Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero que bem! Pessoal, como vocês já sabem, a nossa revistinha esse trimestre está falando sobre os milagres de Jesus. Certo? Nós já vimos alguns milagres e hoje nós vamos falar sobre mais um milagre de Jesus. A nossa aula de número 7 do terceiro trimestre de 2020, que tem por título Onde estão os outros 9? Daqui a pouquinho nós vamos aprender mais sobre esta aula, tá bom? Mas agora nós vamos ficar com a nossa chamadinha. E quem vai fazer essa chamadinha pra gente é o nosso queridíssimo Nono. É com você, Nono. Oi, gente! Tudo bom com vocês? A Tiliane me chamou para fazer a chamadinha. Então vamos lá. Miqueias, Anderson, Vinícius, Larissa Vitória, Larissa Santana, Emily, Giovana, Ana, Miguel, Ágata, Carlos, Raíssa, Mateus, Duda, Nicole, Heitor, Sofia, Laura, Heloísa, Lívia, Enzo e o Kevin. Tia Eliane, hoje a aula vai falar sobre 10 leprosos? Isso mesmo, Nono. Eu fiquei sabendo que é uma doença incurável. Isso mesmo, naquela época era uma doença incurável. E eles foram curados? Ah, daqui a pouquinho nós vamos saber. Eu acho que sim, eles devem ter ficado muito felizes, agradecendo ao Papai do Céu. Ai, que alegria! Não sei não, hein? Como assim? Eles não agradeceram? Me conta, tia, me conta. Não sei se todos agradeceram, não. Isso nós vamos saber daqui a pouquinho, Nono. Tá bom, tia. Tchau, crianças. Até mais. Tchau, Nono. Chamadinha pronta. Agora nós vamos ter a leitura do texto do dia. E quem vai fazer essa leitura é a nossa coleguinha Sofia. É com você, Sossô. Oi, gente, eu sou a Sofia e hoje eu vou ler o texto do dia, que se encontra em Efésios 5:20. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, nosso Pai. Amém. Bora de aula? No texto do dia que a nossa coleguinha Sossô leu pra gente, inclusive fez até gestinho, né? Viu que bonitinho? Ela falou que é importante nós agradecermos. Nós temos falado muito sobre fé nas nossas aulas, né? Vocês viram na aula passada, Jesus realizando milagres e que dependia muito da nossa fé. E isso é verdade, depende da nossa fé. Mas, pessoal, tem uma coisa que é muito importante que nós não podemos nunca nos esquecer de fazer. É de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, que são muitas, não é verdade? A nossa aula de hoje tem como base bíblica o livro de Lucas, no capítulo 17 e versículos do 11 ao 19. Bora de aula. Pessoal, nós vamos começar falando sobre uma doença chamada lepra. Vocês já ouviram falar nessa doença? Pois é, esta doença, com o passar do tempo, ela deformava as pessoas. Na época que Jesus viveu aqui na terra, essa doença chamada lepra levou muitas pessoas à morte. Isso mesmo, sabe por quê? Porque essa doença faz com que na pele das pessoas crie feridas e é uma doença contagiosa. Exatamente. E as pessoas que tinham lepra, elas não podiam entrar nas cidades, não podiam entrar nas casas, para que essa doença não fosse passando para as outras pessoas. Elas eram expulsas das cidades, expulsas das suas casas e ficavam bem distantes. Pois é, pessoal, hoje essa doença chama-se hanseníase. Nome difícil, né? Mas nada mais é que a lepra de antigamente.
mas hoje já existe alguns tratamentos que podem tornar possível a cura dessa doença. Certa vez, Jesus foi até a cidade de Jerusalém e, ao entrar em um povoado, viu que 10 leprosos pararam de longe, gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós! Pessoal, como eu falei lá no início, eles não podiam se aproximar das pessoas nem entrar nas cidades, porque esta doença era contagiosa. E mais, as pessoas naquela época costumavam apedrejar as pessoas que tinham lepra para evitar o contágio. Gente, e mais uma vez, de longe, Jesus falou para eles: vão e peçam ao sacerdote que examinem vocês. Eles tinham lepra, mas naquela época quem examinava as pessoas eram os sacerdotes, para saber se elas estavam bem ou não, se elas estavam com a doença ou não. Mas eu pergunto a vocês, como assim? Eles tinham lepra. Mas olha que coisa mais bonita que aconteceu, pessoal. Quando Jesus mandou os leprosos irem, eles obedeceram, eles foram até o sacerdote e no caminho eles perceberam que estavam sendo curados. Isso mesmo! E eles ficaram maravilhados, cheios de alegria pela cura que o Senhor tinha oferecido para eles. Coisa mais linda, pessoal! Mais uma vez o Senhor curou de longe. Ele ordenou a cura aos 10 leprosos de longe, sem chegar perto. Os leprosos obedeceram e foram curados, receberam a bênção da cura. Nossa, que alegria, né? Ser curado de uma doença que na época não tinha cura ainda. Mas sabe de outra coisa, pessoal? Apenas um dos 10 leprosos, isso mesmo, um samaritano, quando percebeu que foi curado, que tinha recebido a cura, ele voltou louvando a Deus em alta voz, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou, coração cheio de gratidão. E é isso que o Senhor quer de nós, que tenhamos coração gratos, sempre agradecermos pelas bênçãos que nós recebemos. E Jesus, ao ver o homem de joelhos, Jesus perguntou: ué, não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Olha só, pessoal, onde estão os outros 9? E Jesus ficou tão admirado com a fé daquele homem e falou para ele: levante-se, vá embora, você foi curado porque você teve fé. Jesus ficou bem feliz, ficou bem admirado com a fé daquele homem e ficou um pouco triste porque os outros não voltaram para agradecer o grande milagre da cura. Pessoal, aqueles homens tiveram fé, mas apenas um voltou para agradecer. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Mas a maior bênção que nós recebemos dele foi o seu Filho Jesus, que ele enviou ao mundo para perdão dos nossos pecados. Isso é que é bênção, não é? E nós temos que agradecer todos os dias. Meus amores, nesta aula nós aprendemos algumas lições bem importantes para as nossas vidas. A primeira delas, vocês perceberam que aqueles homens, aqueles leprosos que estavam com aquela doença, eles pararam de longe, eles ficaram longe do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 3, 23, diz que o pecado nos afasta de Deus. Não tem como ficar pertinho do Senhor em pecado, não é verdade? Segunda lição: aqueles homens levantaram a voz, invocaram o nome do Senhor. E no livro de Romanos, no capítulo 10 e o versículo 13, diz que quem assim fizer
quem invocar o nome do Senhor será salvo. Legal, né, pessoal? Então vamos nos afastar do pecado e ficar pertinho do Senhor. Pela obediência e pela fé, aqueles 10 leprosos foram curados. Porém, não podemos esquecer nunca de agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor. E você, pequenino de Jesus, tem agradecido a Deus pelas bênçãos, por tudo quanto Deus tem feito em sua vida? Fica a pergunta para vocês. Vocês têm agradecido? Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula da sétima lição, né, do terceiro trimestre de 2020. Fiquem com Deus, um domingo abençoado para vocês, para a família de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E não vamos nos esquecer de agradecer sempre a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos. Amém? Beijo, meus amores. É com você, Luísa. Nós que estamos no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia da hoje, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos. Nós devemos Pai, tentação, no mal, que o teu reino é o poder agora e para sempre. Amém.